irmãos, estamos aqui para dar continuidade à nossa escola dominical na série Encontros com Jesus. Nós estamos fazendo essa aula gravada e ela será divulgada no YouTube. Então, é importante para que você consiga seguir o material que vamos estar produzindo ao longo desse tempo em que nossos cultos estarão cancelados, que você siga o nosso canal, assine o nosso canal no YouTube, melhor dizendo, Igreja Herdeiros de Deus, onde serão divulgados os cultos, as nossas mensagens, as aulas da escola dominical. Para você ter acesso a isso, você precisa assinar o nosso canal lá no YouTube. É só clicar no sininho que fica debaixo dos vídeos e todo o material que nós produzimos, você será alertado sobre isso. Outra coisa é você seguir as nossas redes sociais, Igreja Herdeiros de Deus, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá que nós divulgamos também todo o material, as instruções em relação ao que a igreja estará fazendo e como ela estará procedendo nesse tempo aí de pandemia. Por que estamos fazendo isso? Nunca é demais ressaltar, estamos vivendo uma das piores crises de saúde do mundo dos últimos tempos em relação ao novo coronavírus, ele tem uma capacidade de infectar pessoas e de ser transmitido muito fácil. Então, estamos seguindo as orientações das autoridades no sentido de nos isolarmos socialmente, de modo a diminuirmos ao máximo a transmissão do vírus. É sabido que o maior problema que o Estado pode sofrer é o que está acontecendo na Itália, uma rápida evolução dos casos, e isso faz com que o sistema de saúde entre em colapso. Os países que passaram por essa enfermidade da melhor maneira foram os que conseguiram estender ou aumentar a propagação, o prazo de propagação da enfermidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas foram infectadas, mas foram infectadas num prazo bem maior. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão. Isso fez com que o sistema de saúde o sistema de saúde conseguisse atender os casos que vão acontecendo. Então, os países que já passaram pelo pico da epidemia, eles aconselham aos países que ainda não chegaram lá a fazer isso, aumentar o prazo de propagação da enfermidade, de modo que não cause colapso no sistema de saúde. É por isso que estamos esse tempo em casa, sem nossas reuniões na igreja, mas não vamos deixar de ser igreja. A igreja somos nós, e Deus hoje nos dá essas ferramentas de divulgação de material online, e a nossa igreja, Deus está nos dando condição de fazer isso. Nós vamos fazer, e esperamos que a sua vida seja abençoada. Participe, divulgue isso para as pessoas, ajude os que têm menos contato com tecnologia a poderem também receber esses nossos materiais. Se você tiver dúvida ou quiser fazer comentários das aulas, é só você deixar aí nos comentários do vídeo, e ao longo a comunicação da nossa igreja vai estar providenciando respostas para você, tá bom? Então, nós vamos dar a igreja, na nossa escola dominical, nos últimos 2 domingos, deu início a uma série que se chama Encontros com Jesus. Pessoas que se encontraram com Jesus enquanto ele esteve aqui, tiveram a sua vida marcada pela figura de Jesus Cristo, pela maneira como ele as tratou e pela maneira como ele impactou a vida delas a partir do momento que se encontraram com ele. O primeiro encontro foi Nicodemos, o segundo encontro foi a mulher samaritana, e o encontro que nós vamos tratar hoje aqui é o paralítico, o encontro do paralítico do tanque de Betesda com Jesus Cristo e como isso impactou a vida dele. É muito interessante, eu gostei muito desse tema, porque ele vai nos mostrar aqui, e tem tudo a ver com o momento que estamos passando, que o segredo não está no local, o segredo está em Jesus, o segredo está em Deus. E nós vamos tratar esse tema aqui, que eu acho que é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, que às vezes nós achamos que o segredo está em um determinado local, quando na verdade o segredo está em Jesus e no nosso relacionamento com ele, tá certo? Essas histórias que estamos lendo estão todas relatadas no Evangelho de João, e eu convido você a ler comigo aí o capítulo de número 5,
pessoal vai colocar para você aí na tela, Evangelho de João, capítulo de número 5, e nós vamos ler os versículos de 1 a 18, tá certo? Vou dar um tempinho aqui para o pessoal colocar aí na tela e você poder acompanhar comigo, você pode acompanhar também aí na sua própria Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, os versos que vamos ler é do 1 ao 18. Diz o seguinte: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, verso 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Ok? Então, esse é o texto que vai embasar esse nosso estudo sobre Jesus, o encontro do paralítico com Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é sobre o local onde esses eventos aconteceram, que era o tanque chamado Betesda, né? Esse nome Betesda quer dizer local de misericórdia, né? Lugar onde se encontra a misericórdia, local onde você é objeto de misericórdia. Então, essa é a tradução deste nome, Betesda. E esse vai ser algo que nós vamos tratar ao longo desse nosso estudo. Era um local frequentado por muitas pessoas. Ele, como o texto diz aqui, era um local amplo, o tanque era gigante, tinha mais de 4.000 litros de água, e era um local marcado por esse evento que era espetacular, de determinada forma milagroso, como nós sabemos quando esse tipo de coisa acontece, um lugar de cura, onde um lugar onde as pessoas recebem milagres, esses lugares eles são muito frequentados, esses lugares ficam cheios de pessoas querendo alcançar essas bênçãos, essas graças, esses milagres. E o tanque de Betesda era um lugar assim, um lugar frequentado por um número gigante de pessoas. É importante a gente saber também que aquele lugar ali era um lugar marcado pela cultura grega. Os gregos se apossaram daquele local ali de modo a divulgar a sua cultura. Haviam ali ídolos gregos espalhados por aquele local ali, de modo que ali não era. É importante a gente entender que, embora acontecessem milagres, curas, o próprio texto dizer que era um anjo que agitava as águas, é importante a gente pensar que não era um local só de coisas do Deus de Israel. Os gregos, que eram um dos impérios que
que tinha passado, que tinha dominado aquela região ali, eles tinham se apropriado daquele lugar ali como um lugar de divulgar a sua cultura. Então, você chegando lá, embora fosse um anjo que agitasse as águas, aquele local era um local de divulgação da cultura pagã, da cultura grega. E por isso era possível encontrar ali figuras de deuses gregos ali relacionados a curas, a milagres. Então, nós vemos que aquele lugar era um lugar muito relevante daquela região e, às vezes, é importante entendermos também que, embora tenha essa questão dos milagres, ele foi se apropriado pela cultura grega como forma de divulgação da cultura grega, dos deuses gregos, e esse era o contexto deste lugar onde esse paralítico se encontrava há 38 anos e estava ali, aguardando o seu milagre, certo? Então, nós vemos que depois desses 38 anos ali, um dia especial chega na vida desse homem. Um dia especial acontece, o dia em que Jesus chega perto dele ali e vai perguntar para ele se ele gostaria de ser curado. Antes de nós chegarmos especificamente a este ponto, eu gostaria que nós refletíssemos sobre essa questão aqui, o cuidado com a ilusão de falsos movimentos. O versículo de número 3 diz o seguinte: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam pelo movimento das águas, que era aquilo que propiciava a cura, a primeira pessoa que mergulhasse ali naquelas águas depois do agitar da água pelo anjo. Então, irmãos, isso é uma reflexão interessante para nós, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, porque fala de ilusão com falsos movimentos, né? Nós estamos passando por algo aí excepcional, né? Estamos fora da igreja, do templo, estamos fora do local de culto, né? E temos que agora nos adaptarmos a novas realidades. Né? Reunimos com a nossa família na nossa casa, mas nos reunimos de forma remota ou online, né? Como muitas igrejas estão fazendo, e é algo que penso que devemos realmente aderir, né? E nos adaptarmos. Né? Muitas pessoas acabam criando para si uma ilusão em relação ao local, criam um culto ao local do culto, né? Se eu não for na igreja, eu não consigo cultuar. Se eu não for na igreja, eu não consigo adorar. Se eu não for na igreja, eu não consigo. Se eu não estiver dentro do templo, eu não consigo orar. Se eu não estiver dentro do templo, eu não consigo adorar. Se eu não estiver dentro do templo, Deus não fala comigo. Quando isso tudo, na verdade, é uma ilusão que nós criamos, né? Eu não estou aqui dizendo que a igreja que o templo não é importante, eu não estou aqui dizendo que o reunir-se do templo não é importante, mas muitas vezes nós fazemos como aconteceu naquele local ali e criamos na nossa cabeça a mesma ilusão que aquele homem, aquele paralítico criou para ele. Ele atrelava a sua cura àquele local. Era livre, era o lugar da água, era o agitar da água que propiciaria. Não havia nenhuma outra solução para a vida dele que não estivesse atrelada àquele local ali. Ali era o lugar da bênção dele. Se não fosse naquele lugar, ele não seria abençoado. Se não fosse daquele jeito que ele estava acostumado a ver as coisas acontecendo, ele não seria curado, restaurado, abençoado de nenhuma outra forma. Ele não via nenhuma outra possibilidade de solução para o seu problema. E às vezes nós criamos também para nós esse tipo de ilusão, como eu acabei de dizer aqui, não, se eu não estiver lá no templo, eu não serei abençoado. Se eu não estiver lá no templo, sentado no banco, olhando para o pastor, com pessoas à minha frente e às minhas costas, eu não conseguirei ser abençoado. Se eu não estiver lá, o irmão ministrando louvor, se não tiver a banda completa lá ministrando louvor, eu não vou conseguir adorar. Se não tiver lá ninguém dizendo para mim, feche os seus olhos, ore agora, eu não vou conseguir orar. Nós atrelamos o culto ao local do culto, ao templo. Quando isso, na verdade, é uma ilusão que nós acabamos criando para nós mesmos. Por quê? Porque a adoração independe do lugar.
O culto independe do local. A oração, o conseguir orar, independe do local. Isso tudo tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Eu consigo adorar sim fora do templo, eu consigo adorar sim na minha casa, eu consigo orar sim na minha casa, eu consigo ouvir Deus comigo na minha casa. Isso nada tem a ver, isso não tem nenhum processo de exclusividade com o local do templo, como foi o que aconteceu com esse homem aqui. Ele não pulou na água, ele não foi o primeiro, ele se encontrou com o dono do milagre. Ele se encontrou com aquele que podia trazer respostas para o problema dele. E o texto diz ali que ele ficava cheio de pessoas assim. E muitas pessoas criaram, e isso acontece hoje em dia no nosso tempo. Muitas pessoas, elas criaram para si a ilusão de que só conseguem adorar, orar, ser cristãos se eles estiverem dentro do templo. Vou repetir aqui, o templo é fundamental e tomara que consigamos vencer logo esse processo de epidemia para que possamos voltar aos nossos templos, possamos adorar em comunidade, possamos estar ouvindo a palavra de Deus ali presencialmente, que eu tenho convicção de que é muito gostoso, muito bom, mas não podemos criar para nós a ilusão de que nosso relacionamento com Deus é algo que está atrelado a um local. Não, nosso relacionamento com Deus está atrelado ao próprio Deus, ao próprio Jesus Cristo, e a forma como nós enxergamos isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse comigo aqui desse encontro de Jesus com o paralítico era isso. Havia uma ilusão em relação àquele local. As pessoas criaram para si a ilusão de que aqui, somente aqui é o lugar de ser curado. Aqui, aí aquele paralítico, vamos refletir aqui na figura do paralítico. Ele não via para si nenhuma outra possibilidade. E Jesus mostrou para ele que ele estava diante daquele que torna todas as coisas possíveis. E nós servimos onde precisamos entender que aquele que torna todas as coisas possíveis, o orar, o adorar, o ouvir Deus, que é a figura do Espírito Santo, ele não está lá no templo, ele está em nós, está dentro de nós, e é por isso que todas essas coisas que fazemos no templo, podemos também fazer em nossa casa, com a nossa família, e eu creio que esse estudo, ele vem para nós em momento propício, visto que estamos vivenciando isso nos nossos dias. Uma outra coisa que vemos aqui é que devemos ter cuidado com o engano das superstições populares, que tem a ver com o que eu estava falando aqui. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença. Está no versículo de número 4. Quantas pessoas acham que Deus só criam ilusões na sua cabeça ou crendices? Não, Deus fala através do pastor. Só é possível ouvir a palavra, só é possível Deus falar através do pastor. Deus não fala comigo. Irmãos, que crendice equivocada que é essa? Deus fala com todos nós. Eu posso ouvir a palavra de Deus, eu posso ministrar a palavra aos meus familiares. Muitas pessoas pensam isso, que os seus filhos, a sua esposa, eles só podem ouvir a palavra de Deus da boca do pastor, do líder, do responsável. Quando eu posso abrir a palavra de Deus aqui, você talvez pense, claro, você é pastor, você vai abrir a palavra aí e vai dar uma palavra para a sua família, mas eu quero te dizer que você também pode fazer isso. Você achar que Deus só fala com pastores, com sacerdotes, seja lá o pastor, o padre, não, Deus fala com todos. Achar que Deus fala com alguns é uma superstição, é como acreditar que só o primeiro que é como eles viviam ali, é o primeiro que pula. Ele é abençoado quando todos podem ser abençoados pelo Senhor. E no nosso tempo, às vezes ainda há pessoas que pensam nisso. Deus fala com o sacerdote. Não, eu quero te dizer aqui, Deus fala com todos. Deus se manifesta a todos. Deus não se manifesta a alguns, Deus se manifesta a todos. Por isso, você que não é pastor, não é líder, que agora é o responsável pelo culto aí na sua casa, é você que tem que abrir a sua Bíblia, reunir os seus familiares e dizer para ele, Deus me deu uma mensagem. E talvez eles vão orar para você e falar, papai, Deus falou com você, ou vai falar, mamãe, Deus falou com você vai se apossar disso que eu estou dizendo aqui para você e vai dizer para ele, sim,
eu abri a palavra, eu li o texto sagrado e Deus falou comigo. E família, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês aqui nesse momento de reunião que estamos aqui. Irmãos, como isso é maravilhoso, como isso é tremendo, como isso é superar superstições que às vezes as pessoas ficam tanto tempo dentro da igreja e ficam vivendo inverdades, né? Então, nós temos que nos livrar dessas questões. Não está atrelado ao local, não está atrelado à pessoa. Vou reforçar aqui. Deus falar conosco. O culto é algo que está atrelado ao nosso relacionamento com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Como essas superstições que eu estou dizendo para você aqui, Deus só se manifesta a alguns, Deus só fala com alguns, existem muitas outras. Não, eu só serei curado se o pastor, se o sacerdote orar por mim. Quando Deus pode usar você para curar pessoas na sua casa, pessoas na sua família. Você tem fé? Você acredita em Deus? Você acredita que a presença do Espírito Santo está na sua vida? Você pode ser usado por Deus, sim, nesse sentido. A Bíblia diz que nós podemos buscar os melhores dons, e quem sabe esse é um tempo que Deus vai trazer isso sobre algumas pessoas. Então, vamos abandonar as superstições. Elas parecem tão assim, difundido isso, mas muitas pessoas acham que não tem o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, meu amigo, meu irmão, está assistindo essa aula online aqui, você tem o Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo? Você tem o Espírito Santo. Você já é um servo de Deus. Ele está na sua vida, ele está em você e pode agir através de você para abençoar essas pessoas são as pessoas que você pode conviver com elas agora. Né? Então, para que possamos viver assim, como eu faço para viver isso? Superando superstições, superando inverdades, superando coisas que às vezes convivemos com elas ao longo do tempo e por tanto tempo acharmos essas coisas equivocadas, elas se tornam verdades para nós e que às vezes imobilizam a nossa vida cristã, né? Quem prega o evangelho é evangelista. Não, eu não sou missionário, eu não sou evangelista, eu não vou conseguir pregar para ninguém. Isso tudo são superstições, são pensamentos equivocados. Sim, você pode, mesmo não sendo um missionário, não sendo uma pessoa sagrada, evangelista, você pode pregar, sim. Você pode falar de Jesus, sim. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de superar superstições. Não, Deus só fala no monte. Monte abençoa a vida de muitas pessoas. É claro que abençoa a vida de muitas pessoas, e eu não estou aqui para criticar pessoas que vão no monte, mas o tempo que nós estamos vivendo é tempo de ficar em casa. E às vezes as pessoas, não, se eu não for orar no monte, Deus não se revela a mim, Deus fala comigo, Deus não, se a minha oração não for no monte, é a mesma coisa de eu não ter orado. Irmãos, isso são superstições. Orar no monte é bênção, só que agora nós estamos vivendo tempo de não ir no monte. Mas é para orar a Deus, e daí, irmão? A orientação é ficar em casa, para que possamos superar esse momento difícil. Então, vamos orar em casa. Vamos cultuar em casa, né? Então, essas superstições que já precisam de ser superadas às vezes. Você vê superstições gospel. Então, que o Senhor nos ajude a superar esse tipo de coisa. Que Deus abra o nosso entendimento, né? Eu peço que você ponha amor nas palavras que eu estou dizendo aqui. Não são palavras de crítica, mas são palavras de instrução, que nós precisamos de nos apropriar delas aqui, mediante esse texto que se faz atual, mais atual do que nunca no nosso momento. As pessoas estavam lá ligando o seu milagre como única situação possível ali, e nós não podemos fazer o mesmo, né? Precisamos entender que Deus se manifesta em todos os lugares, e que agora o tempo de Deus se manifestar é dentro das nossas casas, é no seio da nossa família, e às vezes agora que os irmãos não têm mais o pastor para pregar para eles ali presencialmente, é você que Deus vai usar, e eu creio que se você entender e buscar de Deus, Deus vai agir sim na sua vida, ok? Então vamos lá, seguindo aqui. Bem, o terceiro ponto aqui desse encontro do paralítico com Jesus é: persevere na busca do seu milagre. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos que ele estava naquela situação. Então, é interessante a gente perceber que isso que eu estou falando aqui não são pessoas sem fé. O paralítico era uma pessoa de fé. O paralítico era uma pessoa que esperava o seu milagre.
Ele estava ali, ninguém que fica num lugar 38 anos, esperando uma providência, esperando um milagre, essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa sem fé. Claro que o paralítico era um homem de fé, só que ele imobilizou a sua fé. A fé dele era uma fé, a paralisia dele não era só uma paralisia física, a fé dele era uma fé paralisada, atrelada à sua situação, atrelada à sua impossibilidade. E, irmãos, que coisa linda, Jesus trouxe movimentação não só para as pernas do paralítico, mas também trouxe movimentação para a fé daquele homem. Deus tornou a fé daquele homem uma fé que se movimenta, uma fé que pode andar, uma fé que pode se locomover, uma fé que pode seguir em frente. Isso é fantástico. A fé, aquele homem era um homem de fé, mas a fé dele era uma fé estática, tanto quanto as suas pernas, tanto quanto o seu corpo físico. A fé dele também era uma fé estática. E muitas vezes nós somos da mesma forma, nós temos uma fé estática, ligada a pequenas situações poucas. Quando Deus quer tornar a nossa fé uma fé que se move, uma fé que enxerga possibilidades, uma fé que se enxerga maneiras de agir de diferentes modos. Pense como isso é grandioso para a nossa vida cristã. Hoje em dia, muitas pessoas têm uma fé estática e ele enxerga isso em várias situações da sua vida. Ele até tem fé, mas a fé estática, não, eu só canto. Ou então, não, eu só prego. Não, eu só oro. Não, faz aquilo negócio ali, irmão, prega o evangelho, seja um líder de célula. Não, eu só sirvo para cantar. Ministro louvor, você que fica aí no back vocal, e não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, isso tem pessoas que têm essa fé estática. Ei, você ore pela sua família, e não, eu não consigo fazer isso, não. Eu nunca fiz, e acho que eu nunca vou fazer. Então, muitas vezes nós temos essa fé parada, essa fé estática, essa fé que não vê possibilidades de avançar, de crescer, embora sejamos pessoas de fé, como o paralítico era uma pessoa de fé. Jesus chega ali e vê aquela situação ali que é uma fé desperdiçada. Imagina um homem que acredita que pode ser curado durante 38 anos, mas não alcança essa cura porque ele ele paralisou a sua fé em uma única coisa, em uma única situação. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, né? Não, eu só posso fazer isso aqui quando Deus pode usar a nossa fé de maneira extraordinária, pode usar a nossa fé de maneira incrível para coisas diferentes, para situações que nós nunca esperamos. É como nós pensávamos no exemplo de Pedro andando sobre as águas, né? Vamos comparar a fé do paralítico ali estática durante 38 anos com a fé de Pedro no barco, vendo Jesus no meio das águas, e ele fala: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir aí. A fé era uma fé móvel, uma fé que se movimentava. Ele não se conformou em ficar parado dentro do barco, vendo a figura de Jesus no meio do mar. Ele disse, né, eu quero ir aí. Se é o Senhor, Jesus, manda que eu vá aí ter com o Senhor. E ele coloca os seus pés dentro da água e ele vivencia o extraordinário, vivencia uma situação milagrosa, uma situação extraordinária. Por quê? Porque a fé dele não estava focada no mar, no lugar, no barco, no fato de que ele provavelmente ia afundar. A sua fé estava em Jesus. E o fato da fé dele estar em Jesus faz com que ele saia de dentro do barco e caminhe até Jesus. E você talvez pense, mas ele afundou, meu irmão, mas ele foi lá. Ele foi lá. E a Bíblia diz que ele voltou para dentro do barco com Jesus. Então, nós precisamos de uma fé que se movimenta. Persevere na busca do seu milagre. Para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos disso que eu estou falando aqui, para alcançar o milagre, para chegar a não só acreditar na possibilidade do milagre, para deixarmos ser pessoas que, eu sei que Deus pode fazer coisas extraordinárias na minha vida. Para ser uma pessoa que vive coisas extraordinárias na sua vida, você precisa ser essa pessoa que não tem uma fé estática, uma fé parada. A nossa fé precisa ser uma fé que movimenta, uma fé que sai do lugar, uma fé que vivencia coisas diferentes, uma fé que realmente sai da onde está e vai em direção ao seu milagre, né? Acho que esse texto aqui nos faz isso. A fé daquele homem ali, que era uma fé de 38 anos, não é a mesma coisa, ela existia, mas também era essa fé estática que atrelou o seu milagre
a uma única situação. Não faça isso na sua vida cristã, meu irmão. Nós aqui na nossa Igreja Herdeiros de Deus estamos vivendo um tempo de sermos desafiados a fazer coisas novas. Né? Estamos sendo desafiados a liderar, estamos sendo desafiados a abrir uma célula na nossa casa, e às vezes muitas pessoas são relutantes a isso, porque pensam, não, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu sou uma pessoa que serve a Jesus, mas isso aí que vocês estão pedindo para eu fazer, eu nunca vou conseguir fazer, quando isso tudo são, como eu falei aqui, coisas que nós precisamos abandonar. Deixar Jesus nos mostrar que Ele pode curar nossa fé, pode curar nossa vida, pode tirar tudo que está parado em nós e nos fazer movimentar em todas as áreas da nossa vida. Né? Quantas pessoas estão assim na sua vida? Não, eu não conseguirei estudar, eu não consigo fazer isso ou fazer aquilo. Não, coisa simples, às vezes tirar uma carteira de motorista, não conseguem, porque colocam para si barreiras, limites. Não, eu só consigo fazer esse tipo de coisa aqui, eu sou uma pessoa limitada. Quem se limita, muitas vezes, quem nos limita, irmãos, muitas vezes somos nós mesmos. Nós precisamos aceitar e deixar, e permitir que Deus faça deixar as coisas deixarem de ser estáticas nas nossas vidas, para serem móveis. E quando nós nos tornamos móveis, nós permitimos a nós mesmos vivenciar situações milagrosas, maravilhosas, extraordinárias, e que Deus possa fazer isso aí na sua vida. Certinho? Vamos lá. 4. Perceba quem de fato se importa. Olha só que interessante essa parte. Jesus chegou lá, viu o paralítico, a situação dele de 38 anos, e o versículo 6 diz o seguinte: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então, olha só que coisa interessante. Esse encontro que o paralítico teve com Jesus, irmãos, nós podemos ter ao todo o tempo. Podemos ter todos os dias. E todos os dias, Jesus, pode estar nos perguntando do que você quer ser curado? De qual pecado que você quer ser liberto? Qual situação na sua vida que você sabe que está em desacordo com a minha vida e que você quer que eu intervenha e que juntos nós vamos mudar essa situação? Jesus chegou ali e propôs uma parceria com aquele homem ali. Você é o paralítico e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E talvez a pergunta de Jesus parece, talvez até irônica, né? O paralítico de 38 anos recebe a seguinte pergunta: você quer ser curado? Mas isso acontece conosco também. E se ele vira para Jesus e fala: eu quero ficar aqui esperando o anjo mover, eu vou ser curado lá dentro do tanque. Mas ele traz uma outra resposta: eu até quero, Jesus, mas eu não tenho condição de chegar lá. E Jesus se mostra para ele como a solução. Né? Mostra para ele que existe, que ele não estava falando com... Ele tinha se encontrado com aquele que abriria o leque de opções para ele. E muitas vezes a nossa vida também é assim. Jesus quer propor para nós essa parceria. A gente só precisa dizer para ele: sim, Jesus, eu quero ser curado disso. Sim, Jesus, eu não quero mais cometer esse pecado. Sim, Jesus, eu não quero mais que a minha vida cristã seja uma vida sem frutos, eu não quero mais que a minha vida cristã seja uma vida sem resultados, eu não quero mais que a minha vida cristã seja uma vida que não ganhe ninguém para o Senhor, é isso que eu quero. E Jesus está nos perguntando isso todos os dias, irmãos. Todos os dias Deus quer nos curar de uma forma. Nós nos encontramos com Jesus que muda tudo na nossa vida. Muitas vezes as coisas não mudam porque nós somos incapazes de dizer para ele: Jesus, eu quero isso agora, eu não quero mais essa enfermidade, eu não quero mais essa paralisia, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais viver uma vida sem frutos, não, eu quero que o Senhor mude isso na minha vida. E Jesus se importa com isso. Isso é maravilhoso. Jesus se importa em que nós vençamos as nossas debilidades. Jesus se importa que nós venhamos sair das situações difíceis que às vezes nós estamos enfrentando em nossa vida cristã. E o que nós precisamos entender, que o que muda tudo na nossa vida é esse nosso relacionamento com Jesus. E esse tempo de isolamento que nós estamos vivendo pode ser um tempo de você chamar Jesus para sentar com você lá dentro do seu quarto e você dizer para ele as coisas que você quer que ele mude na sua vida. Sem ninguém estar presente. Havia muitas pessoas naquele lugar, como eu disse ali, mas você vê que o encontro de Jesus com o paralítico é um encontro face a face. Jesus não chamou ele para conversar com outras pessoas. Jesus olha para ele,
olha na face dele, olha para o problema dele, olha individualmente para a situação daquele homem, que era uma situação difícil, que você quer ser livre dessa situação. E então aquele homem encontra ali possibilidade de ser liberto daquela vida que ele tinha ali. E esse tempo que nós estamos vendo, Jesus não ficou lá no templo, Jesus está aqui conosco, Jesus está aí com você agora assistindo essa lição, e tudo que ele espera de você, e você saber que ele se importa com a sua vida, com a sua situação, com as coisas que você quer mudar, com os pecados que você quer vencer, das coisas que você quer ser curado, tanto no corpo físico quanto emocionalmente, tudo ele pode intervir na sua vida. Basta você dizer para ele se importa com você. Então, esse tempo que estamos vivendo, às vezes é um tempo que podemos aproveitar esse tempo de retiro social que estamos vivendo para estreitarmos o nosso relacionamento com Jesus. Às vezes conversamos com tantas pessoas, contamos os nossos problemas para tantas pessoas e elas nenhuma solução traz para elas. Ao passo que, se contarmos os nossos problemas para Jesus, quantas coisas ele pode trazer solução, quantas situações ele pode mudar em nossa vida, quantas situações ele pode fazer coisas novas. Basta você e eu chamarmos ele para conversar e termos um diálogo semelhante ao que aquele homem estava ali. Jesus olhou para a situação daquele homem com um olhar de compaixão. E às vezes a gente pensa assim, Jesus vai me criticar. Como Jesus poderia ter criticado aquele paralítico. Ele falou assim, nossa, é devagar demais, moço. 38 anos, você não conseguiu chegar lá até hoje. Jesus não faz nada disso, irmão. Jesus não critica ele pelos 38 anos que ele está ali, não critica ele pelo fato dele ser aleijado, não critica ele pelo fato dele estar, às vezes, acreditando numa ilusão, ou por ele não ter tomado outras coisas. Jesus já dá para ele, a única coisa que Jesus faz para ele é propor para ele solução do problema dele. Você vai ser curado. Às vezes a gente pensa, Jesus vai me criticar, ou Jesus deve estar com raiva de mim, ou Jesus não vai, estou tanto tempo em frutífero que Jesus já deve ter desistido de mim. Não. Jesus se importa com o seu problema e Jesus vê em você uma vida valiosa. E se você se abrir para ele, der oportunidade para ele, conversar com ele, estreitar o seu relacionamento com ele, ele se importa com a sua vida. E não importa quanto tempo você está no pecado, não importa quanto tempo você está enfermo, ele tem só uma pergunta para você. Você quer ser curado hoje? Quer ser liberto hoje? Quer mudar de vida hoje? Ele tem solução para você, ok? Então, é interessante demais percebermos que Jesus se importa com os nossos dilemas. Abra o seu coração diretamente para Jesus. Disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então, olha só, ele sempre tem outro na minha frente, Jesus. Sempre tem outro lá que chega antes de mim. Ninguém me ajuda. Eu não consigo porque ninguém me ajuda. E Jesus está dizendo para ele, chega, hoje eu vou colocar um ponto final nas suas desculpas. Isso é fantástico. Muitas vezes o que nos impede de alcançar uma cura são as nossas desculpas. Quais são as suas desculpas hoje para não mudar, para não ser curado, para não vencer o pecado, para não ser um cristão que frutifica, para não ser uma pessoa que Deus usa para liderar, para cuidar de pessoas? Qual é a sua desculpa hoje? O paralítico começou a dizer as desculpas dele para Jesus. Jesus, eu estou aqui, eu creio, eu sei que eu posso ser curado, mas ninguém me ajuda. Sempre tem alguém na minha frente, você sabe como é que é, né? Eu sou paralítico, eu estou aqui, e vai ser sempre assim. Vai ser sempre alguém. Eu até quero ser curado, mas sempre tem alguém na minha frente. E é por isso que eu não consigo, ninguém me ajuda. O paralítico começou a dar as desculpas dele para Jesus, e muitas vezes nós fazemos isso, nós nos perguntamos, por que a sua vida cristã não é uma vida frutífera? E nós começamos a dar as nossas desculpas. Porque sempre tem alguém na minha frente, porque ninguém me ajuda, e você sabe como é que é, né? A vida é difícil e tal, eu até queria, mas muita coisa me impede, irmãos. Vamos deixar as nossas desculpas de lado. Vamos abandonar as nossas desculpas. Vamos entender que aquele que pode fazer as coisas darem
as coisas acontecendo na nossa vida, está conosco, está em nós, está diante de nós, a sua presença está aqui junto de nós. Se chamarmos, ele vai ouvir, se clamarmos, ele vai atender, se abrirmos o nosso coração, ele vai trazer soluções. O que nós precisamos fazer muitas vezes é abandonar as desculpas. As desculpas são muitas vezes aquilo que nos impede de alcançar o agir de Deus na nossa vida. E foi o que esse homem começou a dizer para o Senhor, começou a contar as coisas dele para Jesus. Eu quero. E quem de nós nunca fez isso? Eu até quero. Mas a gente começa a colocar os porém. Eu até quero. Mas tem isso e tem aquilo. Cada um de nós tem as suas desculpas. Não estou falando só para você, não. Eu também tenho as minhas. Essa palavra, para mim, eu também tenho as minhas desculpas. Mas esse texto nos mostra que Jesus não está nem aí para as nossas desculpas. Ele quer que nós larguemos as nossas desculpas e aceitemos o agir dele na nossa vida. Pense aí agora na sua vida, quais são as suas desculpas? Por que Deus não age na sua vida? Vamos abandonar as desculpas. Vamos deixar as desculpas para trás e vamos aceitar que Jesus é maior do que nossas dificuldades, do que nossas, às vezes, inabilidades, limitações. Jesus é maior do que isso tudo. E se nós colocarmos ele à frente, deixarmos isso tudo de lado, falando, Jesus, vamos colocar as desculpas de lado, e eu vou abrir caminho para o Senhor vir e mudar as coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Então, olha só, ele estava ali, uma fé, né? Ele tinha fé, mas uma fé estática, e ele também tinha várias desculpas. Vamos deixar isso tudo e entender que estamos diante daquele que tem a vida, a cura e as possibilidades para nós, certo? Vamos abandonar as nossas desculpas. Indo para o 6 aqui, aplique a fé na palavra de Jesus. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. É isso que nós precisamos de fazer, nos apropriarmos. O texto diz que imediatamente ele pegou sua maca e começou, se apropriou da palavra de Jesus, da palavra dita para ele, direcionada a vida dele, ao problema dele, tomou posse, abandonou as desculpas e pegou a sua maca e começou a andar. E é isso que nós precisamos de fazer. Vamos apostarmos de palavras que Jesus tem para nós. Vai, prega o evangelho, batiza pessoas. E Deus tem tantas promessas que Deus tem para nós, que a única coisa que às vezes nos falta é nos apropriarmos delas. Quantas palavras já foram liberadas sobre nós? Quantos ensinamentos você já recebeu? Quantas vezes Deus usou pessoas para falar com você e que muitas vezes as mesmas palavras sendo lançadas sobre a sua vida, elas não surtem efeito porque muitas vezes não nos apropriamos das palavras que são ministradas a nós, as palavras que são liberadas sobre nós. O texto diz aqui que imediatamente após a palavra de Jesus ser liberada sobre a vida daquele homem, ele pega a sua maca e começa a andar, superando a limitação que ele tinha. Então, como nós precisamos disso? Pensem agora aí, você que está ouvindo essa palavra, quantas palavras já foram liberadas da parte de Deus sobre a sua vida? Quantas palavras da parte de Deus já foram ministradas para você em pregações, talvez em profecias, ou da forma que for que Deus tiver te dado a oportunidade de receber uma palavra direta dele? Quantas palavras que você já recebeu e que às vezes elas não surtiram efeito na sua vida, não porque não eram palavras de Deus, mas porque você não se apropriou dessa palavra. Não toma posse da palavra e não deixa que essa palavra faça efeito na nossa vida. Interessante, nós pensamos isso, é como ter um pote de remédio na mão e dizer, eu tenho cura para determinada enfermidade, e ela deixar o pote, você do lado do pote de remédio e o remédio aqui. É como, não, trazendo para o nosso tempo atual aqui, você está do lado do vidro de álcool gel e não quer passar ele na mão. Você do lado do vidro de álcool gel não vai te trazer solução nenhuma. O que faz a diferença é pegar o álcool gel, passar na mão, esfregar nas mãos, e aí você vai alcançar efeito em relação a prevenir da enfermidade que estamos enfrentando aí. Você do lado do vidro de álcool gel, nada vai acontecer. É a mesma coisa da palavra liberada sobre a nossa vida da parte de Deus, da qual não nos apossamos, da qual não procuramos viver. Ela não é surte efeito, mas porque não é palavra de Deus, mas é porque muitas vezes não nos apropriamos. E o texto diz aqui que ele se apropriou da palavra de Jesus liberada sobre a vida dele, e isso mudou a história dele. Que essa palavra de hoje aqui, nesse vídeo, nessa aula, seja uma palavra dessas para você, uma palavra de movimentação, uma palavra de melhora, e que você não só escute essa palavra, mas que você pegue, se aproprie dessa palavra e que ela venha fazer toda a diferença na sua vida aí. Em nome de Jesus.
Vamos aqui ao ponto 7 aqui. Leve o seu testemunho para onde você for. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Interessante, né? Como que nós pensamos que quando Deus faz algo na nossa vida, é para que nós possamos levar isso e abençoar a vida das outras pessoas. Deus já fez algo na sua vida? Você já tem algo para pregar. Deus curou você, Deus fez você passar por uma situação difícil. Isso é uma ferramenta que Deus quer que você use para abençoar a vida de outras pessoas. Nossa, muitas vezes a gente pensa assim, não tenho nada para falar, não sei como pregar, não sei como falar de Jesus para as outras pessoas. Meu irmão, seu testemunho é a sua principal ferramenta para falar de Cristo para as pessoas. O que Deus mudou? O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus transformou em você? Qual o milagre que Jesus fez na sua vida? Essa é a sua pregação. Essa é a sua maneira de impactar a vida das outras pessoas. O nosso testemunho é uma ferramenta de evangelização tão interessante porque ela é a personalização do evangelho. Não é só o Jesus da cruz, mas o Jesus da minha vida. Não é o Jesus da história, mas é o Jesus que se personifica na minha vida, no meu problema, na minha dificuldade, na minha situação. Não é mais o Jesus de lá, é o Jesus aqui. E isso tem grande impacto na vida das pessoas. Imagina o testemunho do paralítico de 38 anos. Imagina aquele homem andando, imagina aquele homem com uma maca na mão, imagina o impacto daquilo, mas aquele não era paralítico, sim. Alguém passou ali. Quem passou na vida dele? No momento ele até não conseguiu dizer quem era, mas nós vamos ver no texto que depois Jesus vai chegar, vai se apresentar para ele, e a partir daquele momento ele pode dizer, eu fiquei aqui 38 anos, esperando um milagre que não iria acontecer nunca, mas um dia eu encontrei o homem que trouxe o milagre na minha vida. Quem é esse homem? Ele é Jesus. E talvez Deus quer usar a sua vida da mesma forma. Pense o que Jesus fez por você, o que Jesus está fazendo na sua vida, quais são as coisas que Jesus fez você superar. Isso é a sua pregação. Isso é o seu testemunho, isso é a sua maneira de ser usado por Deus para impactar a vida de outras pessoas. Muitas vezes nós nos limitamos, não, eu não tenho nada de interessante na minha vida, quando Jesus está fazendo milagres, coisas lindas, está abençoando a sua vida, a sua família, te tirou de uma situação terrível e colocou você, e o Evangelho trouxe para você qualidade de vida, uma vida abundante, como Jesus prometeu. Muitas vezes nós não contamos isso para ninguém. E é por isso que não conseguimos impactar a vida de ninguém. Então, uma das maneiras de sermos usados para propagar o Evangelho é isso, é nós contarmos o que Jesus está fazendo na nossa vida. Que você seja usado nesse sentido aí. Então, isso foi uma outra coisa que o encontro com Jesus provocou na vida daquele homem. Ele deixou de ser um paralítico para ser alguém que impactava a vida das pessoas. Isso pode acontecer também na nossa vida. Podemos deixar de ser uma pessoa imóvel, uma pessoa que nada tem a acrescentar. E quando Jesus entra na nossa vida, nós podemos ser uma pessoa que deixa de ser essa pessoa que nada acrescenta para ser uma pessoa que impacta a vida de outras pessoas. Isso vem acontecendo na nossa vida. E na sua vida que é sempre assim. Creia que o amor vence o legalismo religioso. Outra coisa que o encontro com Jesus provoca na vida desse homem pode provocar em nós também. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então ele perguntaram: quem é esse homem que me manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha desaparecido. O homem que fora curado não tinha, perdão, irmãos, o homem que fora curado não tinha desaparecido no meio da multidão. O que esse texto está mostrando aqui é que na hora ele não conseguiu ver que era Jesus que tinha curado, porque ele estava ali, ele não conhecia ainda quem era aquela pessoa, e ele é curado, e a pessoa que o curou sai dali daquele momento, e só depois, no segundo momento, é que ele é informado de que Jesus é que o tinha curado. Mas vemos aqui que os fariseus, os judeus, começam a interrogá-lo: por que você está carregando a sua maca? Isso é interessante porque, qual o ponto que eu quero frisar nesse tópico aqui? É que muitas vezes nós não observamos os milagres que estão acontecendo e focamos em picuinhas. Uma pessoa, imagina só, um homem de 38 anos, sentado, paralítico. Aquele homem, os fariseus chegam ali e veem que aquele homem não é mais paralítico.
em vez deles glorificarem a Deus, perceberem o milagre, a coisa grandiosa que tinha acontecido, eles focam, você está carregando a maca, hoje não pode carregar a maca. Então, muitas vezes a gente pensa para você ver como que a religiosidade é algo terrível. E Jesus quer que nós abandonemos todo tipo de religiosidade, mas Ele quer que nós venhamos e ver, são as coisas extraordinárias que o Evangelho nos proporciona. Pense nessa cena comigo aí, um paralítico de 38 anos. Aí talvez você pense, vai ver que os fariseus não conheciam. Conheciam sim, irmãos, aquele homem estava lá há 38 anos. Pense numa pessoa que você sabe que está no mesmo lugar há 38 anos, quem não conhece? Um comércio que está no lugar há 38 anos, todo mundo sabe que o comércio está lá, um barbeiro, sei lá, uma farmácia que está no mesmo lugar há 38 anos, todo mundo sabe que aquilo está naquele lugar ali, e aquele paralítico estava lá naquele lugar há 38 anos, eles sabiam quem ele era, sabiam da condição dele, mas optam por, em vez de glorificar a Deus pelo milagre na vida do homem, optam em se apegar a picuinhas, religiosidades. Ei, você não pode carregar a maca? A situação dele era excepcional, mas é o sábado, e daí? Jesus já tinha alertado eles que ele era maior do que o sábado. Então, ele vai ter esse embate uma série de vezes. E muitas vezes a nossa vida também é marcada por essas picuinhas, essas religiosidades, que Deus quer que nós abandonemos elas. Deus tem coisas grandes para fazer, irmãos. Pode manifestar coisas grandes, mas o que? Coisas que nos impedem, né? Crendices erradas, falta de fé, desculpas e religiosidades. Quantas pessoas não conseguem viver o máximo que Deus pode fazer devido a picuinhas e religiosidades? Vamos tirar toda a religiosidade da nossa vida, vamos abandonar essas religiosidades sem sentido e vamos viver o milagre de Deus em nós, vamos viver o agir de Deus na nossa vida. Jesus nada tem a ver com religião, Jesus nada tem a ver com religiosidades. Jesus é novidade de vida, é transformação, é milagre, é vida abundante. É isso que Jesus Cristo é. Muitas vezes ficamos marcados como religião. Jesus não tem nada a ver com religião, nem com religiosidades, picuinhas, coisas sem significado. Jesus tem a ver com novidade de vida, é isso que ele tem para nós. E se alguma coisa ainda na nossa vida é religiosidade, vamos abandonar isso e deixar que Jesus manifeste a graça e o poder dele sobre nós. Já indo para o final aqui, vive uma vida transformada, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Isso aqui é tão interessante, Jesus chega ali e mostra para aquele homem que a cura era só uma parte do que ele queria fazer na vida dele. O milagre era só uma parte do que Jesus queria fazer com ele. Ele alerta para ele, olha, não peques mais, não volte a pecar. Então, Jesus sabia, Jesus sabia que a paralisia física era só uma parte dos problemas daquele homem. Que ele tinha pecados e que ele precisava de ser liberto deles. Então, Jesus não quer agir na nossa vida em uma parte, Jesus quer transformar a nossa vida por completo. Jesus quer nos curar fisicamente, Jesus quer nos curar emocionalmente, Jesus quer nos curar nossos relacionamentos, Jesus quer curar a nossa vida por completo. Tudo que há em nós, enquanto seres humanos, é objeto da graça e do agir de Jesus Cristo. Qual parte da sua vida que Jesus não quer agir? Essa parte não existe. Jesus quer agir em todas as partes da sua vida. Jesus quer agir em tudo em você. E esse momento dessa história aqui é interessante isso. Mas Jesus podia ter só batido no ombro dele e falado, ei, te curei. Beleza, resolvi todos os seus problemas. Vai embora. Não, Jesus olha para ele andando e faz questão de pontuar mais alguma coisa na vida dele e dizer, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. E Jesus sempre vai fazer isso na nossa vida. Jesus sempre vai estar querendo trabalhar em nós. Ele pode fazer um grande milagre na nossa vida hoje aqui, que amanhã nós vamos conversar com ele, ele vai ter mais alguma coisa para ir pontuando, ajeitando, nos libertando, nos mostrando, ele ainda tem isso aqui que não está de acordo com a minha vontade, tem mais isso aqui, vamos melhorar nisso, melhorar naquilo. O nosso processo de melhora com Jesus, ele é contínuo. E engana-se aquele que pensa que tem coisas na sua vida que não são do interesse de Jesus. Qual área da sua vida que Jesus ainda não conseguiu colocar a mão? Qual área da sua vida que Jesus ainda não está atuando? Essa área é do interesse de Jesus agir. E esse homem aqui, mesmo experimentando um grande milagre,
ao se encontrar novamente com Jesus, ele vê Jesus pontuar mais uma coisa na vida dele, dar mais ele um conselho, mostrar para ele, presta atenção nisso aqui também, e isso acontece conosco também, e que nós sejamos abertos a esse agir contínuo de Jesus na nossa vida, e que só vai acabar quando ele voltar para buscar a sua igreja, tá certo? E o último ponto aqui, ponto de número 10, receba sua paternidade espiritual. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado, então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu estou trabalhando também. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Irmãos, essa questão aqui, para fechar esse nosso encontro do paralítico aqui, voltar-se à figura central da história, que é Jesus. Não é o paralítico, a figura central da história é o próprio Jesus, é o encontro com Jesus. E Jesus nos dá mais uma lição final aqui. Por que Jesus era tão resolvido? Porque Jesus estava exercendo o seu ministério com tanta tranquilidade. Por que Jesus fez a diferença na vida do paralítico? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus, que Deus era seu pai. Essa questão de paternidade, Jesus sabia quem o estava enviando, quem o estava guiando, quem estava concordando, avalizando todas as ações que ele estava tomando ali. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele tinha o seu problema de paternidade resolvido. Pessoas que têm uma paternidade resolvida, pessoas que não têm problema com paternidade, elas são pessoas que têm a sua vida liberada, que não são órfãos. Pessoas que não são órfãos, elas têm uma crítica aqui aos órfãos, claro, isso é uma condição que às vezes não depende da pessoa, mas nós podemos atribuir isso com Deus, não é problema, porque Deus aceita todos nós como filhos. A orfandade que estou falando aqui é uma orfandade espiritual, né? Muitas pessoas podem até não ter o seu pai físico, mas não podem não se considerar filhos de Deus. Tem que entender que, a partir do momento que estão em Cristo, Deus é o seu Pai e Ele cuida de nós, Ele quer que você tome posse de todos os atributos que são possíveis aos filhos de Deus. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Jesus não tinha vergonha de se assumir como filho de Deus. Jesus não tinha vergonha de saber que as coisas que Ele fazia eram coisas que Ele podia fazer, porque eram autorizadas pelo Pai, confirmadas pelo Pai, em concordância com o Pai. Ele estava vivendo a vontade do Pai na sua plenitude. Então, Jesus não tinha esse problema de orfandade, e é por isso que ele conseguia fazer todas as coisas que ele podia fazer, mesmo que nós talvez não tenhamos mais nosso pai físico, ou talvez nunca tenhamos tido um pai físico, nós não podemos achar que vai ser assim também com relação a Deus. Não, Deus é o nosso Pai, Ele nunca vai falhar, nunca vai faltar. Se o chamarmos, Ele vai vir em nosso favor, e Ele está presente em todas as situações. E é por causa dessa filiação que temos em Deus, é que podemos viver todas essas experiências e fazer a diferença na vida de outros, como Jesus fez na vida daquele paralítico. Então, que você pesquise sobre isso, ouça mais sobre isso. Esse assunto de paternidade espiritual não tem para uma aula só para ela, mas eu te digo aqui, você não é órfão. Deus é o seu Pai e basta você aceitar que isso vai ser uma verdade, isso vai produzir coisas extraordinárias na sua vida. Concluindo aqui a nossa aula de hoje, a terceira dessa série de lições Encontros com Jesus. Conclusão, nossa fé deve estar firmada naquilo que é a sua verdadeira base, Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Ele. Nossa fé não pode estar atrelada a um local, a uma situação específica. Tudo a nossa fé precisa estar balizada em Jesus e no nosso relacionamento com Ele. As demais coisas podem ser importantes, como eu falei aqui, o templo é importante, o local do culto é importante, no templo é importante, as pessoas, a nossa família da fé é importante, as pessoas que servem Jesus conosco, o nosso líder, o nosso pastor, o nosso líder de célula, tudo isso é fundamental, é muito importante também, mas todas essas coisas, embora importantes, elas são auxiliares daquilo que é o principal, que é a figura de Jesus em nós. Por isso, fique firme e nesses tempos difíceis, foque no principal. Jesus e no seu relacionamento com Ele, no encontro que você teve com Ele. O paralítico nunca mais foi o mesmo. Ele se encontrou com Jesus. Nunca mais seja o mesmo. Foque a sua fé, a sua vida, a sua esperança em Jesus e você não será frustrado. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro aí, nessa série Encontros com Jesus. Deus abençoe você.